Um dos ganhos dessa crise foi esse advento da reunião virtual, que pode ser vista de fora do Instituto, então estamos animados. Hoje quem vai conversar com a gente é o Dr. Erasmo Barbante Casella, uma referência em neurologia pediátrica, em especial em distúrbios de aprendizado. E ele concordou em conversar com a gente sobre transtorno do déficit de atenção, com enfoque em diagnóstico, se existe um excesso de diagnóstico dessa doença no nosso meio. Tá? Então, inicialmente, agradecer o Erasmo por concordar em fazer essa palestra, agradecer a equipe da TIS do nosso instituto, que tem feito um trabalho excepcional, nas pessoas do Rodrigo, do Davi e do Francisco. Queria dizer que essa palestra está sendo gravada, então ela vai para o nosso canal no YouTube, um canal das reuniões clínicas do Instituto, que já tem a reunião que foi feita 2 semanas atrás, e a ideia é que a gente monte um acervo bem legal de palestras. Então, agradecer o Erasmo e passar a palavra para ele. Só lembrar que quem estiver assistindo, mute o microfone, para não ficar uma poluição sonora grande na reunião, tá? Então, obrigado, Erasmo, obrigado, pessoal, por terem vindo. Espero que seja proveitoso. Olá, pessoal. Meu nome é Erasmo Casella. É um prazer muito grande e uma honra ter sido convidado aqui para a reunião, Alberto, professores. É um hospital que eu estou desde juntando a faculdade em 1976, então é um orgulho muito grande estar aqui. Todo esse tempo lidando com pessoas muito, muito queridas. E hoje, o que a gente vai estar falando é sobre o diagnóstico do TDAH, e eu vou estar respondendo uma pergunta que a mídia coloca muito, se existe excesso de tratamento, de diagnóstico no Brasil. Tá? Então, primeiramente, eu queria mostrar os meus possíveis conflitos de interesse. Nos últimos anos, eu participei de conferências e de board, de advisory board, de alguns laboratórios relacionados a essa área, sempre ao mesmo tempo de todos. Então, isso exime um pouco o problema de puxar para um lado ou para o outro. Quem que faz o tratamento e o diagnóstico do TDAH? Não tem que ter reserva de mercado. Pode ser um psiquiatra da infância e adolescência, um neuropediatra, ou um pediatra do desenvolvimento. O que é importante, ou um médico até de família, um pediatra mais geral. Ele tem que ser atualizado, conhecer as possíveis, o que é normal, o que não é normal. A criança de 3 anos pula muito e uma de 7, 8 anos não fica pulando em todo lugar. Então, tem variações de acordo com a idade de cada um e o indivíduo precisa. Além de conhecer bem o TDAH, as comorbidades que são frequentes no TDAH, ter uma certa experiência e não ceder às pressões, nem pelo excesso do diagnóstico, nem pela falta. Frequentemente chegam pacientes nos consultórios e ambulatórios com uma vontade, às vezes, de família, dependendo do tipo da família ou da escola que ele está, de que você faça esse diagnóstico. E vice-versa, de que você não faça esse diagnóstico. Então, a gente tem que ter muito cuidado e não ter pressa. Nós não estamos diante de uma meningite bacteriana que você tem que fazer o diagnóstico de imediato. Você pode precisar de 1 hora, 2 horas, 10 horas. Você não tem a mínima pressa de fazer esse diagnóstico. Então, assim, olhando, e o diagnóstico você tem que ver de um modo muito amplo, assim, para você não comer gato por lebre. Que parece que o animal está comendo o outro, mas, na verdade, é a mãe com a filhote andando. Então, a gente tem que ser meio detetive quando faz... a maioria das coisas de neuropsiquiatria, você tem que agir como um detetive e olhar de todos os lados. E lembrar que quando vem alguém com uma suspeita de TDAH, geralmente, muitas vezes não chega para a gente uma criança que está indo mal na escola, ou que brigou algumas vezes. A maioria das vezes as crianças que você vai atender não são TDAH, mesmo quando chegam no especialista. A maioria não tem. Mas lembrar que, às vezes, o TDAH, hoje está classificado nos distúrbios do neurodesenvolvimento, de acordo com o DSM-5, que é de 2013, todavia, esses distúrbios podem ter alteração de comportamento, pode alteração de rendimento na escola, de sociabilidade, etc.
Então, por exemplo, em relação à escola, você tem que ver se não, o problema de aprendizagem não é outra coisa, se não é um problema do jeito que eles estão ensinando. Às vezes o indivíduo tem comorbidades, e a gente chama as internalizantes em psiquiatria, como depressão e ansiedade, que em criança não é igual em adulto, que você bate o olho e já vê que o cara está deprimido, ou ele é extremamente ansioso. E se você não for proativo nessa busca, você não faz diagnóstico de depressão e ansiedade. A ansiedade simula muito um déficit de atenção. Se eu estou aqui agora falando para vocês TDAH e estou com uma criança grave na UTI e não consegui controlar minha ansiedade sobre os riscos que aquela criança da UTI está, eu não vou conseguir organizar meu pensamento. A gente lembra aqui que é valorização cultural. A gente é um espelho para os nossos filhos. Se eu não faço esporte, meu filho não vai querer fazer esporte. Se eu não estudo, ou se eu não valorizo um livro ou cultura, ele não vai valorizar. E toda vez, antes de qualquer coisa, ver se não tem outros problemas de visão, audição, se o indivíduo não tem uma doença que causa anemia, parasitose, infecção crônica. Então, essa parte inicial, distúrbio de sono, se o indivíduo não dorme bem, ele não vai estar atento no outro dia, ele vai estar com um comportamento mais irritado, etc. Então, existe um mínimo de coisa antes de você pensar num TDAH. Algumas questões que pode fazer a gente pensar, e você pode conversar isso com o seu paciente. Como que teu filho está indo na escola? Você tem alguma preocupação com a aprendizagem dele? Você vê problema, tem queixa de comportamento na escola, em casa? Ele tem problema para completar as tarefas? A professora está lá com 20, às vezes 15, 20, 30 crianças. Quando ela queixa do seu filho, não é que ela é do mal, ela está querendo levar um problema, e também não está fazendo o diagnóstico. Você tem que procurar ver se não tem outras coisas. E considerar, então, se teu filho tem aquela história, e às vezes você vai na hora da janta, ou num restaurante, ou numa festinha, ele não para sentado. Se fala com ele, parece que ele não está ouvindo. Ele age sem pensar, ele é muito impulsivo. Tem problemas comportamentais em casa e na escola, ele tem dificuldade de aprendizado. Então, a partir disso, é você pensar e considerar. Não quer dizer que seja um diagnóstico. O DSM-5, então, como eu falei, de 2013, manteve alguns critérios parecidos com o do DSM-4, e você tem uma lista de 9 itens em relação à atenção, 9 itens em relação à hiperatividade e impulsividade, e você tem que ter, você pode ter só déficit de atenção, só hiperatividade e impulsividade, ou as duas coisas. Como critério diagnóstico, você tem que ter 6 ou mais desses 9 critérios da atenção, 9 do outro ou dos dois, tem que ter pelo menos 6. Esses 6 têm que ser frequentes. Todos nós temos sintomas desses aí, que eu estou comentando um ou outro, eu não vou ficar listando todos, e depois quem quiser ver com calma, ou tira uma foto. Esses critérios têm que ser frequentes e dar prejuízo. Não pode ser, eu esqueci meu telefone, será que eu tenho TDA? Depende, se você esquece o telefone todo dia, perde a chave todo dia, talvez é um critério que tem que ser valorizado. Se você não paga a conta com frequência, também tem que ser valorizado. Então, aí você vai pagar todas as suas contas com multas. Então, o que é importante é que não tem um exame para fazer diagnóstico, tá? Não tem eletro, não tem ressonância, não tem exame de sangue, e nem o teste neuropsicológico não define. Ele ajuda muito, às vezes, em alguns casos com TDAH, mas ele não é uma situação que confirma ou afasta o diagnóstico. Frequentemente a gente usa, mas o diagnóstico é clínico, uma história bem tirada, da família, da criança em 2 ambientes. É outra coisa que eu esqueci de falar. Esses sintomas não podem acontecer só dentro de um ambiente, tem que acontecer em pelo menos 2 ambientes diferentes, tá? Então, por exemplo, não vou listar um por um, ele tem dificuldade em ser focado durante palestra, isso já entra um adolescente, ou os textos mais longos. Geralmente, eu costumo perguntar se uma criança tem uma prova, uma criança já na faixa escolar tem uma prova. Ele erra mais no começo ou no fim da prova? Geralmente, o ansioso erra muito no começo. O cara com TDAH tende a errar mais no fim. Quem tem as duas coisas, porque a comorbidade é comum, erra no começo, no fim, no meio, etc. Ele perde coisas, são frequentes ele perder coisas.
Isso é uma coisa comum. Por exemplo, ele começa as coisas e para de fazer. Em relação ao adulto, ele procrastina, deixa para a última hora, não consegue se programar. Em relação à atenção, hiperatividade e impulsividade, é a mesma coisa. Tem que ter 6 ou mais frequentes, em pelo menos 2 locais. Aqui eu marquei alguns para não ficar lendo todo e para eu lembrar qual que eu ia apontar. Então, é aquela pessoa que não consegue ficar sentado. Às vezes você tem um colega adolescente ou adulto que vai com você no congresso e ele levanta toda hora. É o tipo do... Fica até chato, você gosta daquela pessoa, mas ele não para sentado, se ele não estiver tratado. Isso acontece na escola, aquelas crianças ficam indo para o banheiro toda hora. Então, eles conseguem, às vezes, ficar numa reunião por um tempo curto. Eles têm dificuldade disso. Ele faz resposta, a professora está fazendo uma pergunta, a criança responde antes de terminar, responde até errado, às vezes. Não espera a sua vez. A professora vai perguntar para a classe, não só nem terminou a pergunta, ele já responde, e ela nem escolheu que seria ele que iria responder. Se ele é um entrevistador, também ele está entrevistando alguém, ele é inteligente, ele já entendeu que o cara vai responder, ele corta o microfone do entrevistado no meio da pergunta, e aqueles 2 minutos de fama que o entrevistado ia ter na televisão, ele só tem 1 minuto. Lembrar que no DSM-5, em vez de chamar subtipo, ele começou a chamar de apresentação, porque as pessoas mudam. Às vezes o cara é combinado, o TDAH é hiperativo, impulsivo, desatento, mas ele muda, daí 6 meses ele é diferente. Então a gente considera, de acordo com o último critério, que já tem 7 anos, então ele é de apresentação. E lembrar que ele pode mudar do tipo de apresentação. O que mudou também no DSM-5, que antes precisava começar os sintomas antes dos 7 anos, isso se estendeu até os 12 anos, porque principalmente quando você vai atender adolescente tardio ou adulto, eles não lembravam como eles eram antes dos 7, muitas vezes eles estão sozinhos. E assim, esse sintoma durante a adolescência é difícil o adulto lembrar. Antigamente, quem tivesse espectro autista não podia ser diagnosticado com TDAH, ou vice-versa, e hoje a gente sabe, isso foi permitido a partir do DSM-5, e do ponto de vista de estudos, a gente sabe que é muito frequente ter as duas coisas. Ter as duas coisas não é incomum. E a gente vai comentar um pouco disso depois. E, enquanto precisa ter 6 sintomas, a partir dos 18 anos, você, pelo critério do DSM, tem que ter pelo menos 5 ou mais sintomas de um ou do outro. Então, alguns sintomas, revendo, antes dos 12 anos, não pode estar associado a alguns distúrbios, como esquizofrenia, alterações mentais. Eles devem ter pelo menos 6 meses de duração. Por que precisa ter 6 meses? Porque às vezes a criança tem sintomas porque o pai desempregou, tem alguém doente na família, o casal separou. Se você for fazer diagnóstico em pré-escolar, que eu vou fazer depois, do ponto de vista prático, a gente espera um pouco mais de tempo, até uns 12 meses de duração. E tem que ter repercussão. Não adianta, eu sou TDAH e tal, e o cara entrou no ITA, entrou na medicina numa das faculdades difíceis, ou na Poli, e como é que é? Ele não está tendo prejuízo, as pessoas gostam dele, socialmente ele vai bem, e reforço que tem que ocorrer em pelo menos 2 locais. Às vezes o cara fala, só em casa. Só em casa provavelmente é falta de limites na casa. E lembrar que o fato de estar no consultório bem não afasta o diagnóstico. A criança às vezes está com medo do médico, ela se controla, ela está aquele dia um dia melhor, não exclui. Assim como não exclui quando a mãe fala, ele fica 3 horas jogando videogame. Quando ele está jogando videogame, ele tem muita liberação de dopamina, que ali, e que vai para o núcleo accumbens, que é o do prazer, e ele parece estar focado naquilo. Ou então tem também as pessoas com foco naquilo que vai bem. O pai frequentemente fala, eu era assim e eu não tive problema. E realmente o pai às vezes tem um sucesso na empresa, fala, eu não tive problema, meu filho não tem. Não é incomum isso na abordagem diagnóstica, mas a mãe olha para ele, olha para a gente e fala, não tem problema na tua profissão, mas em casa é horrível, você
esquece as contas, eu já estou controlando as contas, você perde tudo, quantos celulares eu já não te dei de presente, você marca reunião em casa com seus amigos, esquece de me avisar, esquece de ir também na reunião, eles chegam sem eu saber. E então lembrar que a pessoa, numa coisa que ele gosta, ele consegue controlar o foco. A abordagem diagnóstica tem que ser calma, então tem que ter entrevista com os pais, são crianças pequenas, eu geralmente com menos de 12 anos eu faço separada dos pais com as crianças. Você tem que ter uma ideia se a criança tem uma deficiência intelectual, que às vezes possa ter explicando tudo isso ou não. Avaliação médica, neurológica. A neurológica não é especializada de um neurologista, que eu acho que tem que ser. Ideias gerais, sintomas e sinais, ver se ele tem problema de pressão alta, se ele tem rinite, se ele não dorme à noite, tudo aquilo ali, visão, etc. Se tem manchas no corpo que possam sugerir uma neurofibromatose, que dá muito TDAH, esclerose tuberosa. E eu falo de usar escalas de triagem para pais e professores, porque a escala ajuda em você visualizar algumas coisas. Tá? Então, eu pus aqui do lado esquerdo da tela o SNAP é free. Os primeiros 9 itens relacionados à atenção, depois hiperatividade e impulsividade, e depois o 19º é sobre quadros diapositivos, se ele discute com adultos, se ele desafia, faz coisas de propósito. Esse aí já não é necessariamente para você fazer triagem para TDAH. E os sintomas, isso é uma escala Likert, do tipo que é nem um pouco, bastante demais. De um ponto de vista prático, existe outro jeito de fazer, mas se tiver 6 ou mais de bastante ou demais desses sintomas. Isso aí, triagem. Tem uma escala que, no meu ponto de vista, é melhor, que é da Edilene Benzic, que está até mais atualizada, e que eu não consegui um exemplo de como que ela pergunta, mas ela pergunta de um jeito melhor. Aqui no Snap, se vocês podem ver, se o cara colocar nem um pouco, sem pensar, ele não precisa nem ler, vai dar negativo. E tem pessoas que têm esse viés de falar, não existe TDAH, então eu vou botar nem um pouco, e quem está pedindo isso aqui não vai conseguir fazer, porque ele vai achar que não tem nada. E tem aquele também que põe tudo demais, porque ele quer que a gente faça o diagnóstico. O da Edilene, pelo menos, é uma escala mais longa, e que você tem que ler, porque ela faz a pergunta na negativa ou na afirmativa. Se você não ler e resolver fazer sem pensar, você não faz a triagem direito. São escalas de triagem, não são escalas de diagnóstico, tá? Elas não são diagnóstico. E até a gente vai comentar um pouco disso no final, e às vezes não bate, então a gente pede para pais e professores. O problema da segunda escala que eu mostrei, eu acho que ela é melhor, toda ela é paga, então você tem que comprar, e a outra é free. A Edilene, a gente tem um estudo publicado junto para hiperatividade em adolescentes e adultos, a escala é dela, e é uma coisa que foi publicada no boletim de psicologia, mas a escala ajuda muito você ver como que ele está em outros lugares, porque nem sempre é um tempo do médico que está vendo um paciente, às vezes, cada 6 meses, ir na escola ou falar com a escola. Você pode até ir na escola, eventualmente, mas você não consegue ir com frequência na escola. Por telefone fica mais viável, mas nunca é igual contato direto. E por isso os critérios, pelo menos escalas enviadas para a escola ajudam. Problemas no diagnóstico, você não usar critério específico, você achar que tem, e às vezes usar medicação como teste. Não pode usar a medicação como teste. Você não investigar outras opiniões. E aquilo que eu já falei, não efetuar o diagnóstico nem por pressão para fazer, nem por não fazer. Então, são problemas que a gente tem que saber que é do dia a dia. Queria comentar aqui, e o TDAH sempre é ruim? Hoje em dia, com essa vida na escola, ele é mais prejudicial do que já foi. A exigência da escola é muito maior do que já foi. Então, altera mais. Aqui eu usei esse exemplo, na linha antropológica, 2 tribos no Quênia. Essas tribos, da mesma origem,
eles tinham alguns que foram para continuar nômades e os outros foram evoluindo para ser agricultores, ou começar a cultivar, plantar, etc. E essa tribo ela tem como frequência o alelo 7R do gene DRD4, que predispõe muito ao TDAH. Tá? Como eu falei, não tem exames nem de genética, mas, por exemplo, esse gene predispõe, não quer dizer que necessariamente o indivíduo vai ter. E tem outros genes, esse é um deles. Então, tinha 150 indivíduos das tribos com esse gene. E o que eles viram? Avaliando. Os caras que continuaram nômades, que tinham que caçar, tá esperto, se não tinha um leão para pegar eles se davam melhor com os que tinham o gene. Então, eles não precisavam ter era mais para coisa imediata de reação. Ele não precisa ter uma coisa de planejamento que o agricultor teria que ter. O agricultor, ele tem que saber a hora de plantar, a hora de colher, o que ele vai fazer. Se ele não for receber nada na época que ele não está vendendo, ele precisa guardar dinheiro. E quem tinha o TDAH foi pior como agricultor, diferente de quem continuou como nômade. Tá? Aqui é uma outra coisa que tem que ser considerada, porque, na verdade, eu não entrei na parte de neurobiologia, quem tem TDAH, o cérebro amadurece mais devagar. Ele amadurece mais devagar, então ele é mais pueril, as brincadeiras são mais infantis. Quando chega aquela época no adolescente de interessar pelas meninas, pelos meninos, as crianças ainda estão brincando de boneco ou de carrinho. Então, alguns estudos mostrando a influência do mês do nascimento, do diagnóstico do TDAH em Taiwan. E o que eles demonstram? Nesse estudo de 2016, 378.881 crianças de 4 a 17 anos, e aqui em relação a ter o diagnóstico de TDAH de acordo com o mês do nascimento, começando em setembro e depois indo para os que forem em agosto, nasceram em agosto. E lembrando que aqueles que nasceram em setembro, a escola lá começa no segundo semestre, eles são mais maduros, teoricamente, do que nasceu no final do ano escolar. E aqui, se comparando a incidência de TDAH ou de medicação para TDAH, comparando quem nasceu mais no fim do ano escolar em relação ao começo do ano escolar, tiveram mais diagnósticos de TDAH, tanto meninos quanto meninas, e foram mais tratados também. Então, tem que tomar cuidado, se o ideal talvez fosse que as escolas fossem divididas em semestres e não em anos. Algumas escolas fazem isso já. Aqui é um estudo do CAE, que é do Rio Grande do Sul, ele fez uma meta-análise em relação do mês de nascimento, e avaliando 25 estudos, que incluíam 8.076.000 pessoas e 570, e 164 mil tinham diagnóstico de TDAH. E o que ele viu que os riscos das crianças que nasciam antes era 1,34 vezes maior de ter o diagnóstico de TDAH. Então, mostrando a coisa da maturidade, que é um diagnóstico que você tem que considerar. E também não tem que ter pressa de pôr a criança no primeiro ano da escola. Então, lembrar que os sintomas vão mudando de acordo com o desenvolvimento, e você tem o pré-escolar, criança de 3 a 5 anos, então a professora queixa que ele não para quieto, que ele é um foguete, etc., que é um furacão. Já na escola ele começa a ter dificuldade de aprender, as outras crianças, porque eles incomodam, começam a se afastar. O adolescente vai ter já, como adulto, mais problema de acidentes, risco de drogas, porque ele é mais impulsivo, ele não consegue parar para pensar. A autoestima vai caindo deles, de criar o adolescente e do adulto. Então, problemas de relacionamento com namoradas e depois com esposas ou com chefes, etc. As pessoas com TDAH se formam menos na faculdade, elas entram menos na faculdade, elas têm mais desemprego, etc. Até mais crimes, tem vários estudos demonstrando, quando não tratados. Lembrar que durante a evolução na fase da vida, a atenção é uma coisa que fica, mas aquela agitação que a criança tem, pelo menos motora, a partir dos 10 anos, melhora. Isso tem a ver com uma normalização do tamanho do caudado, do núcleo caudado. E lembrar que quando você está vendo o TDAH, você tem que ver não só os sintomas da tríade atenção, hiperatividade e impulsividade, você tem que ver as outras coisas.
É comum essas pessoas terem disfunções executivas, que não é parte exclusiva do diagnóstico, outras alterações neuropsiquiátricas têm, mas até para planejar o teu tratamento, você tem que lembrar, são pessoas que não conseguem planejar, ela tem um trabalho para entregar no fim do ano e vai esperar faltar 15 dias para fazer, ou menos até. Você vai ter dificuldade de inibir comportamentos e assim por diante. Comorbidades, 60% a 70% de quem tem TDAH tem comorbidades. A gente tem que, no diagnóstico, ser muito proativo disso e procurar se ele não tem. Será que ele tem? Às vezes não é, às vezes até como diferencial. O indivíduo com dislexia, ele não consegue, às vezes, aprender a ler, escrever, e ele vai parecer desatento, porque ele não está conseguindo prestar atenção, porque ele é disléxico, ou se ele tem descalculia. E às vezes você erra o diagnóstico achando que é TDAH porque ele não para sentado, ele está incomodando os outros. Eventualmente, tem as duas coisas. Não é incomum. Quem tem dislexia, 25% tem TDAH também. Aqueles quadros psiquiátricos também. E ver como é que é a família. Porque se os pais têm TDAH e não estão tratados, vai ser difícil um tratamento adequado dessas crianças. E lembrar também do estresse familiar que causa no relacionamento com os irmãos, pais com o filho, com os irmãos, e tentar, quando você for fazer o plano de tratamento, você tem que pensar em tudo isso. E no pré-escolar, a Sociedade de Pediatria, a Academia Americana de Pediatria, de Neurologia, de Psiquiatria Infantil, eles admitem o diagnóstico antes dos 6 anos, que é o que a FDA fala, e o pré-escolar de 3 a 5, eventualmente, principalmente depois dos 4, pode ser feito esse diagnóstico. E eles têm, como eu falei, precisam de um tempo um pouco maior de observação, ter mais experiências. Então, a criança, em relação à atenção, você prestar atenção no que a professora da pré-escola fala. O teu menino não fica sentado na roda. Os outros crianças, os outros 15 ficam, ele não fica. Ele obedece às regras, fala com ele, parece que ele não escuta. Em relação à hiperatividade, é a criança que é o furacão, ele é barulhento. Quando você vê vídeos da escola que você pode pedir para ver, está todo mundo brincando e ele não está parado, ele está brincando sozinho, correndo, por exemplo. E em relação à impulsividade, aquela criança que já está com 5 anos, que entra no elevador, pergunta, nossa, você tem uma barriga grande, hein? Você está careca, você... etc. E aí ele não consegue esperar a vez. Está lá na fila da escola para tocar, dá um sinal, ele passa por cima com a mochila deles, por cima dos outros que estão na frente. Essas crianças acabam se aproximando muito de estranhos, até para conseguir se relacionar mais, porque eles levam muita bronca. Então, tem efeito profundo no pré-escolar, naquele aprendizado inicial, e afeta a criança, a família, tudo ao redor, e ele vai ficando com a fama. Lembrar que a Academia Americana, então, aí tem no Pediatrics um artigo em cima de 2011, falando que é permitido o diagnóstico em criança de 4 a 5 anos, desde que tenha alguns cuidados. Tem um artigo de 2019 de Roreich e colaboradores, falando também que é uma boa revisão que vale a pena ser consultada em relação ao TDAH em crianças. Lembrar, então, você prestar atenção, se não é falta de limites, se não faz parte do que você está vendo do transtorno, isso não é uma coisa normal. É fácil confundir com TEA, ou você não percebeu o TEA e fazer o diagnóstico do TDAH. E muitas crianças com TDAH têm as duas coisas. Sintomas opositores, que a gente vai comentar um pouco mais para frente. Também o déficit intelectual, a ansiedade. Por que meninas você faz o diagnóstico mais tardio? Porque as meninas, de modo geral, não é absoluto, têm mais problema atencional do que o TDAH combinado. Então, como elas não incomodam tanto, têm menos queixa, elas têm menos problema de oposição e de transtorno de conduta. Mas quando a menina tem TDAH, a parte cognitiva é um pouco mais prejudicada e tem maior incidência de depressão e ansiedade. Complica, então, o diagnóstico da criança com TDAH. A criança, já quando fica na adolescência, ela fica menos com os pais, ela vai para o quarto, fica muito sozinho. Os números de professores, em vez de ter 1 ou 2 professores na escola, passa a ter vários, e eles já não percebem tanto, porque eles ficam pouco tempo com cada aluno.
A gente fala que a criança perde o lobo pré-frontal acessório, que é o professor que fala, amanhã tem prova, amanhã tem tarefa. Você perde, então, esse lobo acessório, e os pais também, que ajudam a ver se tem tarefa ou não. Então, a tarefa é para a semana que vem. E alguns sintomas mudam, e tem muito mais comorbidade que começa a aparecer. Então, a criança, às vezes, tem só TDAH, com 6, 7 anos, depois começa a aparecer outras coisas. Começa a aparecer depressão, ansiedade, bipolar, etc. Então, o adolescente já não está muito hiperativo, ele está mais irrequieto, às vezes uma agitação mental. Então, a parte motora melhora e predominam os sintomas de déficit de atenção. Exemplos na adolescência, na fase adulta, exemplos que a gente deve prestar atenção para ver um possível TDAH, o gerenciamento do tempo, aquilo que cumprir prazos. Então, o indivíduo não consegue se organizar, vai deixando tudo para o fim, e você precisa ver se ele tem isso, ajuda. Se ele está lendo um livro, ele tem que ficar voltando toda hora no livro. Aliás, é comum o TDAH ter uma história de não gostar de ler livros. Eles fogem de coisas que precisam de esforço mental prolongado. Então, escrever um trabalho, uma tese é difícil, e às vezes eles ficam muito só na revisão de artigos, por exemplo. E os adolescentes, a mesma coisa com os trabalhos de escola. Ele se intromete no assunto dos outros, eles são impulsivos. Então, isso são queixas que faz você pensar no adolescente ou no adulto. O adolescente nega muito, se sente muito poderoso que ele tenha TDAH, mesmo quando tem o diagnóstico, e melhorou muito. Então, é comum o adolescente falar, não tenho mais nada. E os pais falam da diferença. O problema de sono vai ficando mais frequente, é uma coisa que é mais frequente em TDAH, e muita gente que só tem problema de sono pode simular o TDAH, a gente tem que estar atento. Desregulação emocional, então é mais comum, o indivíduo é provocado e reage, ele não consegue parar aqueles 5 segundos ou 10 segundos para não reagir da mesma maneira. O excesso de devaneio, de pensar na morte da bezerra, é comum em quem tem TDAH, e são coisas que ajudam você a pensar no TDAH em faixas de idade posterior. E as dificuldades de planejamento, de inibir comportamento, de até você ter seu tempo de reação para respostas certas também é uma coisa que atrapalha bastante no TDAH. O que é devaneio, que eu acabei de falar? Devaneio é quando você sai do foco e começa a pensar ou imaginar coisas que não tem nada a ver. Você acaba tendo um déficit na performance grande. Então, o Default Mode Network, acontece alterações no TDAH, é uma coisa que normalmente você desativa quando vai fazer uma tarefa, e o indivíduo com TDAH, ele tem dificuldade em desativar essa área aí que você tem o cúneus, a parte posterior do cíngulo cognitivo, do cíngulo, o pré-frontal medial. São alterações que podem existir. Então, lembrar que 50% dos adultos com TDAH têm problema de sono, e se você, como eu falei, pode ser diferencial, mas pode ser uma comorbidade que é comum e que pode piorar ainda os sintomas. Então, se você tem apneia de sono, no outro dia você vai estar cansado. Se você tem pernas inquietas, você está cansado. Então, a gente tem vários estudos que a gente participa junto com colegas sobre essas coisas do sono prejudicando o TDAH. Aqui, por que o cara tem um descontrole emocional que é tão comum no TDAH? Então, se eu falar o positivo desafiador, praticamente todas as crianças com menos que 10 anos que são muito opositoras, elas têm TDAH. Isso é o trabalho do Biderman, que é o chefe da Harvard, mostrando isso. Descontroles emocionais outros, que são fáceis de explicar. Na verdade, esses circuitos neuronais aqui, eu estou com dificuldade de manusear a seta, eu não sei nem que cor que pode chamar isso aqui, não é um rosa e tal, mas que é o pré-frontal, o órbito frontal, que é uma área mediana, a amígdala do cérebro, que é uma coisa muito reativa, quando você não tem o controle das partes superiores, o estriatum ventral. Nas pessoas com TDAH, eles funcionam de um modo meio automático. Então, ele tem uma dificuldade, se ele não está tendo um controle
o top-down, que a gente chama da parte mais cortical, das partes superiores em cima, você reage de maneira sem pensar. Aqui nesse meio amarelo aí você tem o córtex pré-frontal medial, o córtex pré-frontal ventrolateral, e eles ajudam já no controle disso, nas pessoas mais típicas. No TDAH ele já tem um controle menor e também o córtex pré-frontal dorso-lateral em azul. Você tem o controle ideal, cognitivo, sobre tudo isso, parietal no sentido de pegar o estímulo. Então, as pessoas com TDAH, tendo um menor controle dessa parte meio rosa aí que eu chamei para vocês, sei lá, avermelhada rosa, você acaba tendo coisas súbitas e descontroles emocionais. Então, os transtornos disruptivos, que são comuns no TDAH, 35% a 40% das crianças apresentam o transtorno opositor desafiante, e o transtorno opositor desafiante menor que 10 anos geralmente está associado com o TDAH. O desafiante é aquilo, a criança, não vou almoçar agora, não vou fazer a tarefa, ele é desafiador. O transtorno de conduta seria uma coisa mais grave do que o TOD, que é o opositor desafiante, é mais severo, de quebra de regras, de violação, eu vou falar um pouco depois. Então, de acordo com o DSM-5, para o chamado TOD, você tem que ter pelo menos 6 meses, 4 dos sintomas aqui que eu vou estar mostrando, desde que seja um indivíduo que não seja o irmão, porque com o irmão todo mundo briga, e depois está tudo bem. Então, a criança brava, humor irritado, ele é muito desafiante, argumentativo, discute com adultos, não obedece regras, incomoda. Essa criança com TOD incomoda e tem uma índole, de certo modo, vingativa. Então, ele tem que ter pelo menos 4 desses sintomas. E se ele tiver menos que 5 anos, você considera isso, se ele tiver isso a maioria dos dias. E se maior que 5 anos, pelo menos uma vez por semana, ter essa queixa. Em relação ao transtorno de conduta, que, como eu falei, ele tem que ter pelo menos 12 meses de duração de sintomas e 3 ou mais desses itens, e nos últimos 6 meses, pelo menos 1. Bom, então, para você ter o transtorno de conduta, então, a agressão a pessoas ou animais, então ele agride, já é uma coisa mais grave. Destruição de propriedades, colocar fogo, roubar coisas, pegar, fazer maldade para obter vantagem, fugir de casa antes dos 13 anos, fugir da escola, menor que 13 anos. Então, essa é a parte já de crueldade. Muita gente que tem transtorno de conduta pode ser que vai ter transtorno de personalidade no futuro. Uma outra coisa que é discutido, que confunde, mas pode ter junto com o TDAH, e esse diagnóstico foi associado ao TDAH, foi criado, aliás, não só pelo TDAH, porque antigamente qualquer criança muito nervosa já falavam que ia ser bipolar, e há alguns anos começou a se falar, e hoje você tem no DSM-5 o transtorno disruptivo da desregulação do humor. Geralmente essas crianças que têm isso, no futuro evoluem muito mais com depressão e poucos vão evoluir com bipolar. Então, geralmente é uma situação, é uma criança mal-humorada a maioria dos dias, a reatividade é exagerada, e tem que ter pelo menos essa reatividade com coisas físicas. Então, o cara é um mal-humorado, e tem que começar antes dos 10 anos, ter pelo menos 12 meses de duração. Ele não pode ter o diagnóstico de transtorno do humor bipolar, não é uma coisa só de vez em quando. Como eu falei, tem que ter uma história de pelo menos 12 meses, não pode ter autismo, nem depressão, nem estresse pós-traumático e tal, mas pode ter TDAH ou transtorno de conduta, tá? Bom, lembrar que pode ter TDAH e TEA não é incomum, de quem tem autismo, varia conforme o estudo, 37% a 78% dos casos tem TDAH. O grande problema é que se você faz o diagnóstico de TDAH antes, você está deixando de tratar o autismo, o transtorno do espectro autista, na hora correta. E se você não trata isso na hora correta, você está perdendo muito, porque é muito mais importante reconhecer e tratar o autismo antes do que o TDAH. E, geralmente, quando você acha que o cara com TEA tem TDAH, você vai atrasar o diagnóstico do TEA em pelo menos 3 anos.
O estudo do mesmo autor da anterior, que é Miodovnik, de 2014, fala que as crianças diagnosticadas inicialmente com TDAH têm 30 vezes mais chances de ter o TEA identificado só após os 6 anos. Só perdeu muito tempo. Então, e os dois têm sintomas que se sobrepõem. Muitas crianças são agitadas. A criança com autismo, às vezes, não parece prestar atenção, não é surdo, mas é mais pelo hiperfoco do que pela dificuldade de manter a atenção. E, então, os pais, os professores, todos, a gente, às vezes, prefere fazer o diagnóstico do TDAH do que do autismo, até pelo problema maior que representa o autismo. O Sluggish Cognitive Tempo não é uma coisa ainda classificada no DSM, mas é um estudo que principalmente o Barkley, além de outros autores, já vem insistindo. Ele pode estar junto com o TDAH ou ser um diferencial. Esse estudo do Barkley, de 2012, eles avaliaram 1.800 crianças de 6 a 17 anos, que eram meio devagar, assim, pareciam meio preguiçosos, 4,7% preencheram os diagnósticos, o critério diagnóstico. São pessoas, às vezes confunde com depressão, mas é um construto diferente. E esse estudo da Elizabeth Penny, de 2009, ela juntou vários experts para validar um screening, e ela fez uma versão para pais, de 3 subescalas, que perguntavam se eles tinham coisas de lentidão, apáticos, desmotivados, lentos, sonolentos. A maioria era hipoativo, cansado, e sonhar acordado, devaneio, aquilo lá perdido nos pensamentos. Em relação a uma escala mais objetiva, eles fizeram vários sintomas. Desses 12 primeiro que vão estar listados aqui, ele teria que ter 5 ou mais positivo. Então, parece que está sonhando, aquele olhar parado. São pessoas geralmente legais. Fala, pô, mas você precisa estudar, vou estudar, vou fazer isso, vou fazer aquilo, mas são muito distraídos. E o Sluggish tem um déficit de atenção, principalmente com a forma desatenta do TDAH, e é fácil de confundir. Eles respondem um pouco ao mesmo tipo de tratamento, mas bem menos. Você precisa motivar as pessoas com Sluggish. Se for traduzir para o português, seria um alentecimento cognitivo, acho que é a melhor tradução. Lembrar que esse estudo do Faraone, que é da Harvard de 2015, ele mostra ali em vermelho alteração funcional, que 65% das crianças que tinham TDAH no estudo dele só iam preencher diagnósticos, não tinham só sintomas, alteração funcional, não preenchiam diagnóstico. Preenchendo o critério diagnóstico total, só 15% dos indivíduos de criança. Todavia, é importante considerar que eles têm muita alteração de sintomas e alteração funcionais, e um número grande dessas pessoas, às vezes, precisam continuar o tratamento. Aqui um estudo do Philip Shaw, que é da NIH, o Instituto Nacional de Saúde Americano, de 2013, que eles conseguem medir a espessura do córtex cerebral, e tem a ver um pouco com a maturidade do cérebro, eles fazem correlação. Não dá para fazer, como eu falei, usar imagem para fazer diagnóstico, mas grupos de pacientes, e vocês vão ver que em vermelho são aqueles que continuaram nos estudos tendo TDAH. Em verde eram os pacientes que tinham TDAH e que os sintomas remitiram, em azul os típicos, que não tinham TDAH. E durante a remissão, os pararam de ter sintomas, também a espessura cortical acabou ficando parecida com os dos típicos. E tanto do hemisfério direito como esquerdo, em vermelho, mostra que os que mantiveram os sintomas, ou seja, a maturidade cerebral não conseguiu ser resolvida. Esse estudo de TDAH no adulto, perguntando se seria um transtorno com início na infância, que sempre é o conceito que a gente tem. E vocês vão ler ali que é um estudo feito na Nova Zelândia, em Dunedin, e eles avaliaram 1.037 crianças que foram acompanhadas desde 72 até os 38 anos, e tiveram um índice de retenção de 95%, eles conseguiram avaliar depois. E o que eles viram, e o trabalho aqui fica mais fácil para ver, o que aconteceu? Das 61 crianças com TDAH que tinham diagnóstico quando criança, continuaram como adulto? Não, 85% não continuaram como adulto.
Aí ele fez a pergunta, e dos adultos que tiveram o diagnóstico de TDAH aos 38 anos, tinham diagnóstico quando criança, 87% não teriam tido. Então, se discute se existe um subgrupo de pessoas que vão ter TDAH diagnosticado depois, e para se discutir se é uma doença só de criança ou vem com a demanda. Porque o que pode acontecer também, pessoas que, por inteligência ou nível de exigência, não tiveram o diagnóstico antes. Esse estudo do CAI, que é do Rio Grande do Sul, junto com a equipe do ROD, eles avaliaram na corte de Pelotas, que é um acompanhamento grande que eles têm desde criança, e eles viram que os que tinham diagnóstico de TDAH quando criança, quando adulto, 67% não lembravam e falaram que não tiveram quando criança. E daqueles que não tinham diagnóstico, 37% disseram que tinha. Então, é uma tipo de situação que você tem que avaliar o momento e ver como está o prejuízo nos últimos meses. E o que tinha diagnóstico quando criança, só 17% mantiveram esse diagnóstico. E com o diagnóstico de TDAH no adulto, só 12% tinham realmente quando criança. Aqui, antes de entrar naquela segunda pergunta, se existe de excesso diagnóstico, eu acho que esse é o último slide dessa parte. Quando você for fazer um diagnóstico, lembrar das forças também, não falar só dos defeitos da criança, tá? É muito importante. Então, o menino é simpático, os professores gostam dele, ele é bom nos esportes. Eu dei um exemplo aqui. Tem bons amigos. Todavia, ele repetiu de ano e continua indo mal. Ele é desafiante, os pais são separados, o pai é usuário de drogas, a mãe trabalha fora o tempo todo, e aí você começa a pôr as suspeitas. Ele tem TDAH? Tem ansiedade? Será que ele é um positivo desafiador? Será que ele tem dislexia? Então, com tudo isso, mas também destacando que ele tem pontos positivos, você vai fazer o teu plano terapêutico, que tem que ser individualizado. Tem que ser um para cada pessoa, não tem duas pessoas com a mesma coisa, tá? Então, ele vai poder precisar de um fonoaudiólogo especializado em dislexia, se ele tiver, ou para fechar ou afastar o diagnóstico. Você vai ter que tratar a ansiedade, fazer terapia comportamental para melhorar o desafio, etc., planejamento. Aí eu entro agora na segunda parte, que é mais curta, eu tenho mais alguns minutos. O TDAH é supra ou subdiagnosticado? Os estudos têm demonstrado que tem um aumento nas últimas décadas do diagnóstico. E até quando esse aumento de prescrições pode ser considerado um excesso? Índice de prescrições maiores que a prevalência mundial de TDAH, que varia de 5,9% em criança a 7,1%, poderia indicar um número excessivo de diagnóstico, a gente estava tratando mais. Mas também, se estiver baixo, você está tratando menos e dando prejuízo. Então, você tem que ponderar se os efeitos colaterais desnecessários, que qualquer remédio pode ter efeito colateral, contra muito paciente que deixariam de ser beneficiados por um tratamento mais adequado, se tiver uma deficiência no diagnóstico, quanto um excesso. Lembrar que esse daqui saiu quando Padilha foi secretário da Saúde em São Paulo, e aí tem várias coisas que saem muito na mídia, e saiu na Folha, o governo quer protocolo para conter o uso. E isso aí virou um problema, porque tratar déficit de atenção na prefeitura hoje é um inferno para você fazer diagnóstico. E ele falou que o consumo médio de metilfenidato IR, que é aquela medicação, não vou falar nome de medicação, que eu não posso, mas é aquele que dura 4 horas, com o tratamento deles, caiu de 54 mil em setembro de 2014 para 25 mil. O problema é que a faixa de idade que deveria tratar era 2 milhões e 27 mil, 5% seria 101 mil, e 1% 20 mil. Então, estão tratando 550, não está tratando nada. Então, na verdade, que é o que aconteceu do programa de saúde da prefeitura. Aí. Então, isso você tem a história, outras, é igual, lembra? Saiu na imprensa, o pessoal que é mais antigo lembra da escola base, saiu no Jornal Nacional, tudo, quebraram essa escola e estava errado a informação. Se eu não me engano, falaram de pedofilia e não tinha nada a ver, estava um absurdo, é uma coisa que tem que tomar muito cuidado. A mídia, às vezes, ela não quer saber se isso está acontecendo ou não, ela sempre quer que vai chamar mais atenção. Então, se falar que o TDAH você vai tratar, não chama atenção. Mas se você falar que tem excesso de tratamento, chama atenção.
Então, tem N situações aí que surgiram na mídia. Esse trabalho de prevalência nas últimas décadas, realizado pelo Guilherme, o Rode, que são pessoas meio ligadas aqui, o Guilherme principalmente, à psiquiatria, um amigo e professor de psiquiatria, mostrando que se mantém nas últimas décadas a mesma incidência diagnóstica quando ela é feita de modo adequado. E no Brasil, então, esse estudo é do pessoal aqui que estuda uma região oeste de São Paulo, foi publicado em 2018 por Fator e colaboradores, e eles viram uma amostra de crianças atendidas na unidade de saúde, então, dessa região de São Paulo, 2011 até março de 2012, eram 1.423 crianças, foi feito com questionários, e foram respondidos 825 questionários na faixa de 6 a 11 anos, e só 3 crianças, 0,4%, estavam tendo algum tratamento para problema mental. Nada, né? Nada. E as 3 crianças, um estava tomando valproato, que é um anticonvulsivante, o outro carbamazepina, fenodiazepam, anticonvulsivantes, e o outro tipo de um antidepressivo, a cloramipramina, nenhum tomando estimulante, que é a primeira opção para tratar TDAH. Então, o que ele está mostrando é a falta de diagnóstico e tratamento adequado. E aqui eu fiz um estudo aqui em relação ao consumo de medicações, isso daí já vai e volta para a publicação, junto com outros colegas, aí, Paulo Matos, Rode e Guilherme Polanzik. A população brasileira em 2018, quando eu levantei os dados que eu estou mostrando, de 5 a 19, 48 milhões, de 20 a 59, 121 milhões. 28 milhões a partir dos 60 anos. 60 anos eu não considerei para meus cálculos, porque tem muito pouca gente sendo tratado para TDAH nessa faixa etária. Então, até eu tirei, apesar disso que tem adulto também tomando medicação até em demência, em alguns tipos de depressão, às vezes é associado à medicação, isso aí não está nada considerado. Tem as pessoas que usam off-label sem ter indicação. Então, de 212 milhões de pacientes que o IBGE mostrou em 2018. O que eu coloquei? Eu consegui acesso à informação de quantas caixas de estimulantes foram vendidas, juntando os 4, né? Você tem metilfenidato IR, metilfenidato LA, o metilfenidato Oros, que é da Janssen, e a lisdexanfetamina, que era da Shire, agora é Takeda. E foram vendidos, no último ano, 2.848.000. Parece muita caixa, né? Olhando assim. Bom, mas aí a gente vai dividindo, e eu fiz critério A e B, à esquerda de vocês, os outros 3, tirando o de ação imediata, é 1 por dia. O metilfenidato de 4 horas, tem gente que usa só uma vez por dia, a maioria usa o critério B, que são 2 vezes ao dia. E eu faço a comparação dos 2 jeitos. Então, dividindo de acordo com o critério A, vão ter o número de cápsulas vendidos no último ano, aí, para você considerar individualmente para chegar nas pessoas, 84 milhões, se você tomar metilfenidato de ação curta uma vez por dia, e 56 se for tomar o metilfenidato de 4 horas 2 vezes por dia, que é o mais habitual. Então, o número de cápsulas vendido a gente tem de acordo com A e o B, que foi o que eu acabei de mostrar, isso dividindo pelas pessoas sendo tratadas e considerando por baixo, então, 22 dias por mês, não tomando no final de semana, e tomando só 10 meses do ano, não tomando o tempo todo, principalmente quando vai ficando maior, eles têm que tomar direto, e não só no tempo de aula. E aqui, lembro, tem gente aí no meio usando em demência, tem gente usando para depressão associada aos tratamentos adequados, tem gente usando com abuso, que é o errado, e tem gente usando como diagnóstico outros. E aí, então, eu cheguei que o número de pessoas sendo tratada para TDAH, naquele tomando 2 vezes ao dia, então teria 258 mil pessoas, e de acordo com tomar 1 vez por dia o metilfenidato de ação curta, 383 mil. E acompanhando o meu raciocínio, então aqui repete o que a gente tinha, e aí eu coloco ao lado do pessoa sendo tratada, qual a incidência de seria TDAH, usando a incidência menor que poderia ter de um estudo que usou um critério que não é habitual, que de 5 a 19 anos teria 0,9% da população, não é o que é considerado no mundo,
e adultos teria metade disso. Então, juntando os dois, nós teríamos um diagnóstico de TDAH bem maior do que de gente sendo tratada de acordo com cada um dos dois critérios na esquerda da tela de vocês, usando aqueles 10 meses no ano. Se eu usar o critério mais habitual de 5,29%, um pouco mais, que vai até 7%, de 5 a 19, de 2,5 para acima dos 20 até os 59 anos, eu teria 5.624.000 pessoas, e bem diferente daqueles 258 mil tratados de acordo com o critério B, que é o mais comum. Tem muito mais subtratamento do que hipertratamento. Se você pode perguntar até, talvez, em algumas escolas muito diferenciadas, economicamente muito difíceis, pode ter um excesso um pouco mais, mas isso é exceção, não é o que a gente tem no Brasil. E aqui, então, a porcentagem, de acordo com o critério B, só 4,58% das pessoas do país sendo tratadas, com diagnóstico TDAH sendo tratada. Então, é muito pouca gente sendo tratada. E aqui, em relação ao que a gente teria de estimado de TDAH, e pessoas em tratamento em 2010, que teve um estudo parecido, 184 mil pessoas contra os 258 mil nesse momento. Então, obviamente que aumenta, o diagnóstico aumentou. Tem mais gente fazendo o diagnóstico, mais acesso à população, mas está muito longe ainda de ter um over no tratamento. E aqui é um estudo que o Paulo, que é da Secretaria da Saúde de São Caetano, na época, ele era a Sandra Pacheco, que é a nossa psicóloga aqui do ambulatório chefe, o meu filho, o Ferraro, o Alexandre Ferraro e o Guilherme Polanzik. Nós avaliamos todas as crianças com questionários após um trabalho grande em São Caetano, que do primeiro ao 9º ano da escola pública. São Caetano do Sul, na época, era o maior PIB municipal, ele estava indo... as escolas lá são muito diferenciadas, a escola pública é muito boa. Tivemos um retorno de 8.986, um questionário longo que a gente mandou e eles responderam. E para vocês verem, o SNAP positivo pelos pais foi 12%. É bastante, mas eu lembro, a gente não conseguiu dos professores, mas para fazer diagnóstico de TDAH precisa ter pais e professores. E SNAP não é diagnóstico, SNAP é screening, tá? Bom, aqui eu tenho uma pergunta no questionário, que seu filho já foi diagnosticado por um médico como TDAH, atualmente 4,42%, que é perto do índice, mas nós estamos falando de uma cidade que tem um acesso à parte médica escolar muito boa, e que juntando o atual com o passado dava 5,58%, que está entre os 5,3% aos 7,1%. E aí, pergunto, seu filho já tomou ou toma medicação? Em azul, 3,20% das crianças tomam, e 2,40% tomaram no passado e nunca tomou, mas 94,5% nunca tomaram. Então, aqui é uma realidade de um pessoal que tem mais acesso à medicação, que está mais próximo de um real. Para chegar nas conclusões, o diagnóstico de TDAH não deve ser realizado de modo rápido, enfatizando as principais coisas que eu comentei. O profissional tem que ser proativo na pesquisa das comorbidades e nas disfunções executivas que podem estar atrapalhando. Você pode tratar errado ou pode ser diagnóstico diferencial ou deixar de tratar uma coisa. Lembrar que os sintomas e sinais mudam nas diferentes fases da vida. Devemos investigar, então, proativamente o diagnóstico diferencial. O TDAH tem um grande impacto na vida do portador, atrapalhando no trabalho, na aprendizagem, no social, na família. E sobre TDAH de início tardio, em estudo. E a segunda página, não encontramos evidências de tratamento excessivo de TDAH no Brasil, respondendo a pergunta. Pelo contrário, a gente acha que o TDAH no Brasil é um problema de saúde pública, ele não está sendo tratado, as pessoas estão sendo prejudicadas, principalmente classe média baixa e os pobres. Acreditamos que o aumento do diagnóstico reflete um melhor conhecimento do transtorno e uma possibilidade de acesso um pouco maior ao serviço, e a gente tem que estar atento para a desinformação que é frequentemente apresentada na mídia. Aqui eu queria agradecer a oportunidade, já mudou muito isso aí, já teve acho que uns 10, 11 teses que surgiram do ambulatório de distúrbio de aprendizagem
que tinha começado no Central, depois está só aqui no ICR. Aqui em cima a gente tem neurologistas, 2 estão em licença gestação. Teve outros que entraram e saíram, gente muito boa. Psicopedagogos, fonoaudiólogos, eu reintroduzi a Cecília, que está voltando ao ambulatório. Psicólogos, que fazem avaliação neuropsicológica e orientação. Os médicos residentes da Neuro, e recebe a gente também, os pediatras do desenvolvimento do ICR por um tempo. Coordenação científica, eu e a Sandra Pacheco, que estamos desde o começo, acho que foi 2000, 2001. Então, eu agradeço, e é uma honra estar com esse pessoal e com os outros que entraram e já participaram durante longo tempo. Aqui eu vou dar uma propaganda de um curso que está sendo iniciado a divulgação agora. É um curso de extensão em neurologia da infância, são 40 aulas. Isso aí vai estar sendo anunciado na internet, deve começar em agosto. E a maioria dos professores são daqui, tem um da Unifesp, um grande amigo e muito competente. Então, eu quero agradecer a atenção de vocês e até uma próxima. E abraço, pessoal. Erasmo, muito obrigado pela participação, excelente apresentação. O que fica é o desafio diagnóstico, né? Diferenciar o que são características individuais da criança, né? E o que efetivamente merece atenção e tratamento, e tem em vista a possibilidade de comorbidades com outras alterações comportamentais, né? Ansiedade, depressão, transtornos opositores. Então, acho que a tua palestra deixou muito claro para a gente o tamanho do problema, né, da encrenca. Vamos às perguntas. A gente tem 2 formas de fazer essa discussão. Se vocês quiserem mandar perguntas pelo chat, eu leio para o Erasmo e o Erasmo responde. Se alguém quiser abrir microfone, também dá, mas aí precisa ir um por vez, porque senão fica uma grande confusão. Alguém quer perguntar alguma coisa? A gente aproveita o Erasmo, que ele é referência nesse assunto. Oi, Erasmo. Cristina Corbaggio, tudo bem? Oi, Cris. Oi. Primeiro, parabéns, maravilhosa a sua aula. E eu queria te fazer uma pergunta como pediatra geral. O que a gente tem visto é essa grande confusão, já do passado, agora diminuiu um pouco, como você bem mostrou, mas professores fazendo diagnóstico, encaminhando os pacientes com diagnóstico. E eu tenho usado um pouco da SNAP para fazer as perguntas iniciais, para saber para onde encaminhar e o que fazer com o paciente. O que eu tenho visto é que cada vez que os pais respondem, eles variam a resposta. A resposta hoje é uma, dali a pouco é outra, depois é outra. Fiz alguns casos, poucos casos com professores, e as respostas também variam com os professores. Então, eu queria saber a sua experiência, como é que é quanto a esses questionários. Bom, Cris, obrigado pela pergunta. Acho que é muito interessante o que você está perguntando. Então, se eu esquecer de responder alguma coisa, porque eu não tomei meu remédio hoje, brincadeira. Eu não estou com papel aqui para anotar a pergunta, que seria o ideal. Então, em relação ao SNAP, né? A pessoa com TDAH tem dias bons e dias ruins. E muda muito o que a gente responde, às vezes, sobre esses questionários. Se ele tiver em tratamento, pode modificar muito o SNAP, a gente usa isso também para acompanhar o tratamento, assim como usamos a outra escala paga da Edilene Banks-Zick, e acho que é até interessante para acompanhar. Mas eu sempre falar e reforçar, o SNAP é para triagem, né, não diagnóstico. O que eu recomendo é que o residente, a pessoa jovem aprendendo, olha no olho da mãe, do pai, e pergunta item por item dos critérios do DSM, e fala, é bastante, é frequente, atrapalha? E os critérios do DSM são muito parecidos com o do SNAP, mas não adianta você só acreditar naquilo que eles responderam. Acho que é importante olhar no olho, e essa história tem que ser calma, e perguntar item por item, com calma. Porque senão a gente acaba, às vezes, sendo iludido por momentos, igual você está falando, variações no exame. Então, o SNAP, em relação ao diagnóstico,
Isso tem. Aqui, ó, o pessoal ouviu e me trouxe folha. Muito obrigado. Aí então a gente tem que fazer. O que mais, Cris, que você perguntou no começo? Eu acho que basicamente é isso. O exagero dos professores, eu acho que eu acompanhei bem a história da rede pública, diminuiu um pouco, mas a gente continua recebendo pacientes que vêm já com indicação de sono, com diagnóstico de dislexia, diagnóstico de TDAH, TDAH e etc., com 1000 diagnósticos dados por professores. E a gente, como pediatra, às vezes fica sem saber o que fazer, porque ele já vem até com exames, passou alguém já fez teste neuropsicológico e passa por vários especialistas, as mães perdidas, essa é a realidade que a gente tem encontrado na saúde suplementar do Instituto da Criança. Olha, Cris, na verdade, eu ainda vejo professores que são contra o diagnóstico da época que a psicanálise era muito forte, e que, como alguns que sofreram lavagem cerebral, ao contrário, a gente tem que tomar cuidado com ser xiita de um lado ou do outro. Acho que o importante é o meio termo, considerar que coisas podem ser emocionais, falta de orientação, e coisas existem. Não pode ser, nunca existe isso. Eu lembro que a primeira vez que eu dei aula de TDAH aqui no Instituto, que foi em 2004, na reunião geral, e foi muito chato, porque teve gente que até inventou que já tinha tido experiência com tratamento e não tinha, assim, acabou caindo em contradição. Querendo reforçar a situação que isso não existia. Foi uma situação que acabou aparecendo em público, foi muito desagradável. Lembrar que teses e livros não valem para definir uma coisa ou outra, porque tese, você monta a banca que você quer para que o teu aluno passe. Então, o que vale é publicação científica. Em relação aos professores dizerem que tem, então tem os dois lados, e dislexia não é o que eu vejo na prática. A maioria que chega, mesmo no consultório privado, o pessoal nem sacou que tinha, nem pensou na hipótese de dislexia ainda. Eu lembro que há uns 13, 14 ou 20 anos atrás, a gente comia bola. Estudei aqui na USP, fiz residência, pós, eu não tive aula em nenhum desses momentos sobre dislexia, nem autismo. Tinha de TDAH, que era a professora Humbertina que dava, mas tinha muita gente dentro da instituição que não acreditava que isso existisse. E, então, tem alguns professores que pensam. Eu não sei muitas vezes como que é a coisa da escola pública. Na minha vida pessoal, eles chegam porque alguém começa a colocar, mas a escola não é na maioria das vezes mandaram, falou alguma coisa não está bom. O que eu recomendo para os professores, quando eu dou aula para o professor, você não precisa falar que é isso ou aquilo. Você falar, ele está diferente dos outros, está demorando para aprender, o comportamento dele é diferente. Bom, mas mesmo que eles mandem com esse diagnóstico, ou a família ou entendeu que fosse o diagnóstico, a gente tem que falar, não, quem faz o diagnóstico é o profissional habituado a isso, e a pessoa tem que ser avaliada de um modo adequado para ver se tem ou não tem. De qualquer modo, muitas vezes você faz orientações, e com orientações já melhora bastante. Isso mesmo. Muito obrigada, viu, Elana? Tá legal. Parabéns mais uma vez e muito obrigada. A sua aula foi muito clara. O Ivan pergunta aqui pelo chat de mensagem se explicar ao adolescente sobre o transtorno ajuda ou atrapalha. Se o momento em que ele compreende as limitações que a doença impõe, isso pode ser bom ou pode ser um agravante do problema. Ajuda muito. O adolescente tem que ser explicado o que ele tem, por que ele tem, e trabalhar essa parte ou outra. Porque, por exemplo, mesmo quando você medica e melhora, esses remédios não agem até de noite. Então, ele tem que saber que ele tem os pontos fortes e tem os pontos fracos. Então, porque se ele sabe que ele é impulsivo, na balada ele pode usar, porque alguém ofereceu droga que ele normalmente, pela orientação da família, não usaria. Ele pode se meter num acidente, numa gestação indesejada, então ele tem que saber que ele é impulsivo, ele tem que ser orientado, que ele tem que aprender a contar até 10. Então, às vezes brincando, você faz umas perguntas que o pessoal responde errado, porque não parou para pensar, e é o que acontece no dia a dia. Então, ele estando orientado, independente da medicação, que ele tem que ter planejamento, que ele tem que ter tudo anotado, tem que ter mapa pregado no quarto, ó, tem tarefa, não tem, eu tenho trabalho, dia de prova, porque senão ele vai esquecer tudo isso. Então, na minha opinião, assim como
não adianta ficar explicando muito para criança pequena, ou pelo menos com o nome, você explica algumas coisas que ela vai melhorando e vai aos poucos. No adolescente, acho que a gente tem que ajudar, não só no TDAH, no autismo também. Quem já assistiu a série Atypical lá de autismo em pessoas de melhor desenvolvimento, você vê o menino, a família, eles trabalham tudo com o menino já com diagnóstico, que as coisas vão melhor com o diagnóstico. A pessoa entendendo algumas coisas que ela tem, ela não fica se achando burra, nem louca, nem isso ou aquilo, em relação a disléxico. Se você não avisa que o cara é disléxico e que vai ter, que ele tem potencial, ele vai crescer como se fosse preguiçoso, burro, e não vai ter... De repente ele vai para um caminho totalmente errado. E às vezes são pessoas simplesmente geniais, que apenas vão fazer algumas coisas um pouco depois. Erasmo, a gente tem mais umas 4 ou 5 perguntas e temos mais 10 minutos para discutir. A Marilisa pergunta sobre a interferência do uso excessivo de telas, de mídias digitais, no TDAH. Você consegue falar? A tela, o número excessivo de tela, a cyber addiction, eles vão falar, os caras com TDAH têm mais, os adolescentes já estão com essa adição a telas, né, de modo geral. Os caras com TDAH, que tem aquela coisa do prazer imediato, o núcleo accumbens não tão bem controlado, tem muito mais excesso de telas. A tela tem um lado bom, não é só ruim, mas tem muito lado ruim. E o lado ruim faz ele desfocar demais. Então, ele não causa TDAH, não é isso, mas ele perde, porque tem muita coisa interessante na parte informática. Então, você tem que separar o joio do trigo. O que tem de bom, nesse momento a gente está vendo o pessoal tendo aula, a gente fazendo aula aqui com a internet, e tem a parte ruim. Então, os pais têm que supervisionar o tempo de tela, né? Assim, e a Academia Americana sugere algumas horas de tela. O que a gente vê muito de prejuízo com tela é em criança pequena, que às vezes os pais, por trabalharem muito, deixam as crianças na tela o tempo todo, então você vê criança de 1 ano e 3 meses parecendo autista e que não é autista, foi criança que simplesmente está só na frente da tela. E que você, corrigindo isso daí, de tirar a tela dessas crianças e orientar estímulo, só isso já, várias características que ela tem de um transtorno do espectro autista desaparecem. Mas no TDAH, então, usando com parcimônia de modo adequado, a tela é boa, mas não pode ser excessiva. A Camila pergunta sobre a relação entre TDAH e enurese. Enurese, foi isso que você falou? Isso, enurese. Tá. O TDAH, o cérebro é mais imaturo. Muitas vezes, você, dentro desse conceito, ele pode ter um controle menor do controle miccional, principalmente noturno. Às vezes diurno e até de perder cocô durante o dia. São crianças que, às vezes, por exemplo, precisa das fezes, crianças que não querem parar de brincar para continuar fazendo, tal, chega uma hora, ou urina na roupa, de dia mesmo, ou evacua na roupa. E eu tenho vários pacientes, até isso aí podia dar uma publicação que a gente viu, você faz diagnóstico, começa a tratar, eles passam aí, o banheiro, às vezes tem que ir, eles sentem, eles conseguem ter a percepção, e eles têm a correção disso, às vezes, com medicação para TDAH durante o dia. E às vezes, nas férias, a mãe para, eles voltam a fazer. Então, isso, várias crianças que eu vi. Então, às vezes, ajuda, e não é usar a imipramina que melhora, que eu estou falando que melhora o controle miccional, pelo efeito colateral da imipramina, estou falando mesmo quando você usa estimulante. Lembrar, fazer xixi à noite e a enurese mesmo, propriamente dito, frequentemente os pacientes que eu vejo com TDAH e que urinam mais da metade, um dos pais também fez xixi na cama até tarde, e aí aquilo da maturidade, que é coisa de orientação, você pode fazer 1000 coisas, orientação de exercícios para melhorar o controle, tudo aquilo que é o óbvio de não beber líquidos depois de tal hora, fazer xixi antes de dormir, porque atrapalha muito a vida de uma criança com enurese, ela não poder ir, às vezes, em acampamento, na casa dos amigos. Mas, mesmo à noite, que o remédio não agindo para atenção, às vezes você tratando, eles melhoram a enurese. Então, tem mais, a frequência é maior em quem tem TDAH. Tem bastante pergunta enviada aqui pelo chat, vou acabar selecionando algumas. Doutor Ari Cardoso
pergunta o que você acha, Erasmo, que pode acontecer nesse período de pandemia com essas crianças. Se vai haver muitas sequelas e se os pais vão conseguir administrar sem medicamentos. Olha, a pandemia, e para qualquer criança com típica ou não típica, está difícil. Para a gente está difícil a pandemia, ficar mais isolado, em casa. Imagina uma pessoa que não tem a mesma capacidade de maturidade para raciocinar. Em relação aos autistas, que eu, de vez em quando eu estou fugindo para o autismo, a quantidade de criança que piorou o comportamento esses tempos é enorme. E não é só a criança piorou, os pais pioraram. Os pais que às vezes ficavam 6 horas por dia com essas crianças estão ficando 18 horas acordadas por dia, ou 16, 17. E eles também, aquela coisa que ficava 6 horas, é mais pesado se ficar 18. A criança está mais difícil porque ela perdeu rotinas. Geralmente, esses que têm quadro comportamental alterado, eles não estão fazendo uma terapia adequada do ponto de vista que eles faziam antes. Então, as terapias por Skype ou Hangout, etc., não são iguais para você fazer tete-a-tete, de jeito nenhum. Os próprios pais não estão fazendo os coaches sobre como orientar a criança, com os terapeutas também. Mas, de modo geral, todos eles estão mais pesados. Então, muitas vezes os pais estão tirando medicação porque não está indo na escola, é 1, 2 horas só de aula por dia pela internet, e aí ele aguenta nada. Se você pegar as crianças que você vê, se for filmar, eles estão assistindo aula, eles levantam, vão fazer outra coisa, e está difícil. Tem que ter uma certa supervisão, alguém vendo se aquele cara está sentado, prestando atenção, se ele está anotando tudo o que precisa fazer. Mas é uma coisa que cada um tem que fazer o melhor possível dentro da sua família. Eu acho que a pandemia está piorando tudo isso, mas está dando uma oportunidade dos pais estarem mais em casa, estudar com essas crianças, estarem mais perto e ver as dificuldades que ele tem. Porque às vezes os pais não têm noção como é difícil para uma criança com TDAH ou outros distúrbios neurocomportamentais ficar vendo numa tela alguém explicando alguma coisa. É muito mais difícil. Eu vou ler mais uma pergunta aqui do chat e a gente abre para mais uma pessoa perguntar por áudio, se tiver, e a gente encerra, tá? Okay. O Danilo, ele quer saber qual a principal lacuna de conhecimento em TDAH atual, dado que o conhecimento científico deve servir como modelo para desenho de políticas públicas, práticas médicas, educacionais e sociais. Então, ele quer saber dessa principal lacuna. Ele, pelo que eu entendi, ele quer relacionar a parte social, educacional, pública, é isso? Foi isso, Roberto? Sim, ele pergunta sobre, atualmente, qual a lacuna de conhecimento que talvez a ciência tivesse que investir, tendo em vista essas políticas de saúde, né? O que a gente ainda não sabe e poderíamos, através da ciência, descobrir a respeito disso, e vocês que trabalham com isso sentem falta. Não, eu acho que de política pública é você ter acesso, a população ter acesso a médicos ou psicólogos ou outros profissionais que trabalham na área, de poder fazer um diagnóstico, fazer uma orientação adequada, se tiver que medicar. Aqui no Instituto da Criança a gente oferece o metilfenidato de ação curta para os pacientes, mas isso não acontece em qualquer lugar público, e nós temos limitações, porque o ambulatório também tem a ver com pesquisa e formação de pessoas novas, e tem uma falta muito grande de você conseguir gente que faça um tratamento adequado fora de instituição de ensino, como tem aqui, tem na Unifesp, eu acredito que tem na Santa Casa, também aqui em São Paulo. Então, acho que a política pública, a gente sempre tem informado nos últimos 15, 20 anos, feito aula com pessoas da prefeitura, etc., mas há uma rotatividade muito grande em tudo isso. Em escolas a gente tem ido, feito projetos, como fez em São Caetano, atualmente a gente está fazendo um outro em São Roque, uma escola pública. Então, acho que o mais difícil é tudo isso, e ter tempo para fazer esse diagnóstico. Não dá para imaginar que uma consulta de 20, 30 minutos você vai fechar um diagnóstico, então você precisa ter tempo para atendimento, e às vezes a exigência em planos de saúde é de que a consulta seja mais rápida, conforme o lugar que o cara está,
então isso também é importante. E não tem jeito de fazer diagnóstico. Tem alguns devices que o FDA liberou para ajudar no diagnóstico, mas isso não tem a ver, nenhuma região acadêmica ou associações médicas tem aceitado um jeito de fazer diagnóstico usando outras situações que não seja o ser humano com história, perguntando, e os questionários de screening apenas para onde mandar. A política pública, às vezes, tem até medo, no meu modo de ver, de criar diagnóstico e depois não ter quem que vai tratar desses diagnósticos. Então, não é simples você até liberar escolas para você tentar investigar o diagnóstico e depois não ter o que fazer. Então, o político, ele tem esse medo e, às vezes, ele se limita um pouco o trabalho da gente quando você vai para a área pública. Legal, Erasmo. Alguém quer abrir microfone para fazer uma última pergunta? A gente tem mais 2 minutinhos. Está ouvindo? Estou ouvindo. Pronto, é a Erlane que está falando de Fortaleza. Oi, Erlane, tudo bem? Como vai? Tudo Fortaleza. bem. Erlane foi geneticista aqui no ICR e está em Fortaleza. Eu queria saber qual a criança mais nova que você tratou com medicação, porque a gente tem muita criança com comorbidade de doença genética que também tem distúrbio TDAH e a família reclama muito mais do TDAH do que da própria doença genética. Tá certo. Obrigado, Erlane. É importante essa pergunta. Teoricamente, o FDA libera a partir dos 6 anos. Eu falei durante a explanação, as sociedades americanas de pediatria, neurologia, psiquiatria, e a gente aqui tem a mesma conduta. Casos específicos, a partir de 4 anos, a gente tem usado. Mas eu já usei em criança de 3 anos e meio. Esse caso eu lembro, essa criança, ela tinha um atraso de fala muito grande, mas ele era um foguete, e não era autista. E esse menino já tinha sido atropelado uma vez, uma segunda vez quase foi atropelado, eu acabei usando com 3 anos e meio. Mas isso é exceção. O que se recomenda, e sempre quando você for tratar com menos de 6 anos, tentar uma terapia educacional dos pais, às vezes alguma coisa comportamental, que em criança pequena não funciona muito, mas principalmente a educação dos pais, de como se comportar, e dar um tempo para ver se as coisas melhoram. Quando você fala das síndromes genéticas, frequentemente as crianças às vezes têm deficiência intelectual, mais difícil de entender, mais difícil de ter um controle, e são casos que frequentemente têm TDAH e são mais sérios. Só lembrar de diferenciar do TEA, que às vezes tem as duas coisas, e às vezes a agitação tem a ver não só com a deficiência intelectual eventual, com o TDAH, mas com o problema do autismo. Muito bom, obrigado, Erasmo. Então, gente, acho que deu o nosso tempo. Tem muitas perguntas que não vai dar para ser respondida nessa ocasião, mas o Erasmo é um cara super disponível que depois consegue conversar com cada um de nós sobre as nossas dúvidas. Então, obrigado novamente, Erasmo, pela presença. Muito obrigado por todos que assistiram. E esse vídeo vai estar disponível no canal do YouTube, Reuniões Clínicas do Instituto da Criança. Tá? Então, quem quiser acessar, dentro de alguns dias a gente publica lá, e aí manda para quem não viu e vamos divulgar, tá? Muito obrigado e até a próxima.